Bem, amigos, eu fiz vários vídeos sobre QuickTime e Blender, nos quais eu faço referência às câmeras fotográficas desses programas. Algumas pessoas dizem que é difícil o entendimento. É normal. 99% das pessoas usam uma câmera sem nem saber que existe algo chamado distância focal, profundidade de campo e abertura. Velocidade de abertura do diafragma também é de suma importância numa câmera, mas tal recurso não é usado nesses programas. Neste vídeo nós vamos procurar apresentar uma visão mais clara sobre este assunto. Na realidade, nestes programas QuickTime e Blender, não existe uma câmera fotográfica. O que existe é um algoritmo que procura representar as funções matemáticas de uma câmera fotográfica, né? Então eles simulam isso e simulam muito bem, né? Então nós podemos perfeitamente calcular distância focal, abertura e profundidade de campo, né? Vamos ver mais ou menos como é que funciona isso aqui. Deletemos aqui o cubo. Vamos colocar aqui em Front Ortho, né? Então clicamos tecla 1 e clicamos tecla 5. Então está em Front Ortho. Vamos trazer aqui uma esfera, Shift A, UV Sphere. Olhe, quando nós estamos com o Blender ou qualquer outro em Front Ortho, isso significa como se nós estivéssemos andando pela rua e encontrássemos uma pessoa. Essa pessoa que nós encontramos, ela está em pé e está em perspectiva. Nós aqui vamos tirar a perspectiva e vamos deixar numa situação ortogonal. Então significa que significa mais ou menos que nós estamos encontrando a fotografia de uma pessoa, a fotografia do tamanho de uma pessoa, né? Porque está só em duas dimensões aqui, porque uma pessoa ela está sempre em três dimensões, então ela está em perspectiva. Então aqui nós vamos precisar deixar em duas dimensões. Então eu vou afastar aqui a esfera, vou deixar aqui e vou apagar a câmera aqui, né? Vou selecionar a câmera, X, e vou apagar. E vou trazer uma câmera, X, Shift A, câmera, e vou dar uma rotação em Z, R, Z, uma rotação de 90 graus. Então veja que aqui é como se tivesse uma pessoa segurando essa câmera, né? A pessoa está em pé segurando a câmera e focalizando essa esfera, né? Então, se nós teclarmos aqui a letra, o número 0, né, no teclado numérico, nós vamos ter a câmera focando a esfera, né? Tá aí a câmera focando a esfera. Tudo bem? Então vamos voltar novamente para a posição 1 e vamos fazer o seguinte. Vamos regressar novamente para a câmera e vamos fazer o seguinte. Vamos redimensionar aqui essa esfera de maneira que ela fique
de maneira que ela fique bem grande aqui dentro da câmera. E vocês vão ver o seguinte, vamos voltar para a posição de front. Vocês vão ver o seguinte, se a gente renderizar aqui, então a gente vê uma coisa desse tipo assim, né? Foi o modo como nós deixamos a esfera, né? O tamanho que nós deixamos a esfera. O da ESC aqui. Agora, eu vou selecionar aqui a câmera. Eu vou selecionar a câmera e vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui nas opções, né, da câmera, né? Vou clicar aqui no item relacionado à câmera. E aqui nós temos, né, aqui onde tem lente, nós temos a distância focal da câmera. Como padrão, o Blender traz uma distância focal, né? Esse focal length aqui é distância focal. O Blender traz como padrão 35, né? 35. Agora, o 35 quer dizer o seguinte: o 35 é essa distância, olha, daqui do centro, essa distância daqui do pinguinho do centro da origem até aqui, né? Até aqui a objetiva, que é aqui, né? A objetiva que é aqui. Então tem 35, né? Tem 35 milímetros até aqui, tá certo? Bem, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver qual é a diferença, né? Que nós vamos encontrar se trouxermos essa câmera para, por exemplo, 16 milímetros. Então, nós vamos aqui na distância focal, né? Em 35 nós trazemos para 16 milímetros. Agora vamos renderizar. Então veja, olha, veja que a abertura da câmera aumentou. E aumentando a abertura da câmera, a esfera ficou menor, né? Quer dizer, a abertura ficou tão grande que ficou olhando mais do que devia ao redor da esfera, né? Eu vou dar essa aqui. Então você perceba o seguinte, olha, você perceba que a distância focal diminuiu, né, de 35 para 16 milímetros e a abertura aumentou. Agora vamos supor que essa câmera, existe umas câmeras, normalmente nós temos uma lente muito utilizada, que é a lente de 18 a 55 milímetros, né? Então, vamos fazer essa lente aqui, vamos fazer um teste com essa lente aqui. Então vamos fazer essa lente aqui, 18 milímetros. Está em 18 milímetros, né? Vamos renderizar. Veja, com 18 milímetros, né? Ficou muito próximo de 16 milímetros, né? Vou dar ESC aqui e vou levar agora para 55 milímetros, né? Que é uma lente que a gente usa muito, de 18 a 55 milímetros. Então vamos levar para 55 milímetros agora. Então aqui a lente, vamos botar 55 milímetros. Então veja que a distância focal, né? A distância focal aumentou, né, para 55 milímetros e a abertura diminuiu, né? A abertura, né,
ficou mais estreita, né? Vamos renderizar para ver como é que fica aqui. Então, olha, veja que ela está perdendo até parte da esfera. Olha, a esfera está perdendo um pedaço em cima e um pedaço embaixo, né? Nós temos um tipo de lente, eu vou dar ESC aqui. Antes de eu falar o que eu ia falar, eu vou dizer mais o seguinte: nós temos uma lente que é chamada de... Uma lente não, vários tipos de lente que chamam de grande angular. Essas lentes ficam na faixa de 7 milímetros, 8 milímetros, por aí assim, 6 milímetros. São lentes que são muito usadas para fotografar a aurora boreal, montanhas, pegando a montanha e o céu, né, quando o céu está muito bonito, né, com nuvens bonitas, então pega a montanha e o céu. Então essas lentes são chamadas de grande angular. Então vamos colocar essa lente aqui como 7 milímetros, vamos colocar 7 milímetros aqui. Então vamos aqui, 7 milímetros. Olha, veja que a abertura aumentou, né? A abertura aumentou e a distância focal diminuiu muito. Olha, veja, está pequenininha, olha, 7 milímetros só, né? Então vamos renderizar aqui para ver o resultado. Então veja como a esfera, olha, como a esfera está sendo vista, né? Isso se nós se fosse, por exemplo, a Lua, nós estaríamos vendo a Lua e montanhas aqui embaixo, né? Nós iríamos naturalmente focar a Lua mais aqui em cima e as montanhas aqui embaixo, né? Então estaríamos vendo uma paisagem belíssima aqui, né? Agora eu vou dar ESC aqui. Agora eu vou falar sobre outra lente que a gente usa menos, mas usa também, que é a lente de 70 a 300 milímetros, né? Eu não vou botar 70 não, porque já botei 55 milímetros e é parecido. 70 é um pouquinho parecido. Vou botar uma lente aqui de 300 milímetros, né? Então vamos aqui, distância focal 300. Olha, veja que a distância focal, né, da lente ficou tão grande que a lente passou, né, a lente passou do lugar onde estava a esfera, né, passou do lugar. Agora, para a gente experimentar isso aqui, vamos ter que levar a esfera mais para a esquerda, né, para a gente fazer uma experiência aqui. Vamos renderizar aqui para ver como é que fica. Aqui está a imagem com 300 milímetros, né? A imagem enorme, a esfera fica enorme, né? Essa lente de 300 milímetros, ela é usada para distâncias muito grandes, né? Para distância de, por exemplo, 500 metros, assim, distâncias grandes assim, né? Agora, são lentes que a gente não pode usar a mão livre não, que é muito difícil estabilizar. São lentes que a gente tem que usar com o tripé, né? Bem, eu vou dar ESC aqui e eu acho que o que eu queria falar sobre lentes já falei aqui, né? Eu não sei se esqueci alguma coisa, mas tudo bem. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, né, a gente volta ao assunto, né? Um abraço e até uma próxima oportunidade.